eu notei que nos últimos domingos eu preguei sobre jantares com Jesus. Olha, eu preguei sobre Zaqueu, teve um jantar com Jesus na casa dele. Semana passada preguei sobre Mateus, que teve um jantar com Jesus na casa dele. E hoje vou pregar sobre Marta, Maria e Lázaro, que tiveram um jantar. Eu falei, o Senhor está com um propósito. Quando eu penso em mesa, eu penso em comunhão. Quem sabe Deus nesses dias não está resgatando a minha e a sua comunhão com Ele. Nos levando de volta a um tempo de intimidade. E meu coração começou a queimar por esse texto. Hoje eu queria falar com vocês. Vamos lê-lo. Capítulo 12, do verso 1 ao verso 11. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe ali, pois, uma ceia. Maria servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, ou melhor, Marta servia, Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que o havia de trair, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros, não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era o quê? Ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, deixai para o dia da minha sepultura. Ela guardou isto, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Verso 10. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Que o Senhor fale conosco, ainda mais esta manhã. Observe algumas coisas. Primeiro, era um jantar muito interessante. A Bíblia me indica que esse jantar estava acontecendo talvez na casa de Simão, o leproso. Então a gente tinha dois indivíduos interessantes nessa mesa. Simão, o leproso, que já não era mais leproso porque Jesus limpou. Leproso não vivia em sociedade, então para ele estar na mesa, para ele estar na janta, é porque Jesus já o havia purificado. Olha que mesa maravilhosa. Um contando a história de que era leproso, mas que havia sido purificado. Embora as pessoas ainda dessem a ele o nome de Simão o nome dele estava estigmatizado com o seu passado, mas ele já não tinha mais nada a ver com o seu passado de lepra. Uma coisa que fica clara nas últimas ministrações que tivemos é: quem senta na mesa do Senhor encerra o seu passado. Quem senta na mesa do Senhor encerra o passado, vira a página e começa um livro novo. Quem está em comunhão com Deus, as coisas velhas já passaram e agora tudo é novo. Não só tinha um leproso curado, muito provável que Simão era um sócio, um parceiro de negócios de Lázaro, mas imagina que empresa devia ser essa, hein? Lázaro era um que havia morrido e ressuscitado. Talvez todo cliente que chegava na empresa deles, ou toda vez que eles iam visitar um cliente, a história começava assim. Antes de tratar de negócio, ou depois que tratava do negócio. Não, e vocês dois? Nós dois temos uma história interessante com Jesus.
Eu profetizo aqui hoje que você, sua família, sua casa, seu trabalho vai ser envolvido com histórias de milagre em nome do Senhor. Está ali agora Lázaro. E a Bíblia coloca um destaque em Lázaro, porque Lázaro era o que havia morrido, mas ele ressuscitou dos mortos. Levante a sua mão e diga: nem a morte pode segurar a obra de Deus na minha vida. Ninguém vai impedir, ninguém vai travar o que Deus tem para você. Então aquela mesa era uma mesa de gente morta que agora estava viva. Era uma mesa de gente leprosa que agora estava pura. Aquela era uma mesa de milagres. Ao redor daquela mesa estava Marta e Maria. Marta, como sempre, nos seus afazeres, cuidando, cozinhando, servindo, trabalhando, abençoada. Mas ela antes, junto com a sua irmã Maria, era uma mulher que estava chorando. Marta tinha choro, Marta tinha amargura, porque ela foi para Jesus no capítulo 11 e disse assim: Jesus, se o Senhor não tivesse demorado tanto, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. O seu coração estava cheio de dor e de amargura, mas Jesus disse para ela: se crer, você verá a glória de Deus. Estava ao redor daquela mesa, participando de tudo aquilo, gente antes amargurada e com motivo para chorar, mas que agora estava lá celebrando e comemorando. A mesa de Deus é lugar de vitória, a mesa de Deus é lugar de conquista, a mesa de Deus é lugar de superação. É o que eu aprendo neste dia. E se você crê, dá um aplauso, porque hoje não foi jantar, mas Deus te trouxe para um café da manhã. A mesa de Deus está posta neste lugar. A lepra na Bíblia sempre foi associada a impureza e pecado, mas ele está dizendo: já não tem mais impureza, senta na minha mesa. A morte é a condição da condenação humana, da separação para com Deus, mas ele diz: olha, já não há mais separação, senta na minha mesa. O choro da perda, da derrota, do fracasso, da mágoa, das coisas que não aconteceram, ele diz: ó, foi superado, senta na minha mesa. Eu estou na mesa de Deus, e a mesa de Deus é farta em milagres, em vitórias e em maravilhas. Eu quero que você imagine o assunto daquela mesa. Qual era o assunto daquela mesa, irmãos? Portanto, se hoje aqui a mesa de Deus está posta para nós, o nosso assunto não pode ser outro, senão as maravilhas do nosso Deus para conosco. Senão a grandeza do nosso Deus manifestada em nossa vida. Não venha para o culto, senão para celebrar a grandeza e a glória daquele que opera em nós milagres. Levante a sua mão e diga: eu sei que eu estou sentado em uma mesa de milagres. Dê um aplauso ao Senhor. A mesa do meu Deus é a mesa do milagre. O nosso culto tem que ser isso, girar em torno da manifestação da graça de Deus em nós. E num determinado momento, Maria se lança numa iniciativa naquela mesa, que a gente podia estudar um pouco. Verso 3, então Marta tomando Maria, estou confundindo as irmãs hoje, hein? Elas são muito parecidas, gente, eu olho uma, não sei qual que é a outra. Então Maria, tomando um arratel de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, encheu-se a casa do cheiro do seu unguento.
Amém? Quando somos convidados a essa mesa, a esse jantar, a esse banquete, vamos dar o nome que for, como estamos de manhã, vamos a esse café da manhã gostoso, essa mesa preparada. Chega uma hora em que nós devemos manifestar a nossa fé. E a nossa fé é manifestada através de sacrifícios vivos. Quantos podem dizer amém? Romanos capítulo 12, verso de número 1, diz que o nosso culto é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando eu venho para a igreja, eu venho para um ambiente onde o leproso é purificado, o morto é vivo, quem chorava não chora mais. Quando eu venho para essa mesa compartilha milagres, sinais, prodígios, maravilhas, e fico imaginando, essa conversa é a conversa que havia ali. Mas estar nessa mesa também me desafia a prestar a Ele um culto agradável. E o texto diz que essa moça decidiu manifestar um sacrifício agradável. Anote comigo, sacrifício agradável. Romanos 12, verso 1, dá para colocar na tela para mim? Se possível, só para a gente fazer a leitura. Romanos 12, verso 1. Eu não pedi antes, mas eu sei que você é fera. Rogo-vos, pois, irmãos, leia comigo nas telas. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. O que ele está dizendo? Volte para mim, olha só, que nós devemos apresentar sacrifícios a Deus. É claro que o diabo, querendo roubar a fé da igreja, diz assim: a igreja não ministra mais sacrifícios. Deus não tem prazer em sacrifícios. Mas quando o sacrifício é roubado de nós estamos sendo roubados de tanta coisa na Bíblia. Então por que o diabo quer semear isso? Não, Deus não tem prazer em sacrifício. Leia a Bíblia. Qual o sacrifício que Deus não tem prazer? Existem dois tipos de sacrifício. Diga para quem está perto de você, existem dois tipos de sacrifício. Há um sacrifício fora e há um sacrifício dentro. O sacrifício fora é o sacrifício do pecado. Qual que é o sacrifício fora? Justamente esse sacrifício pelo pecado é o sacrifício que Deus não tem prazer. O sacrifício ou holocausto. O que a palavra hebraica holocausto quer dizer? Anote isso. Holocausto quer dizer o que sobe. Holocausto quer dizer o? Holocausto quer dizer o que sobe. Quando Deus diz assim, eu não tenho prazer no sacrifício, no holocausto, eu não gosto desse cheiro. De que cheiro Deus está falando? Do cheiro pelo pecado, a oferta queimada pelo pecado. É o sacrifício que se faz fora do templo, do tabernáculo lá no Antigo Testamento. Por quê? Holocausto é o que sobe, o cheiro que sobe. Quando aquele cheiro subia no nariz de Deus, era um sinal do quê? Que o povo havia pecado. Então Deus recebia o sacrifício? Sim. Mas tinha prazer naquele sacrifício? Não. Porque era um sinal que o povo havia pecado. E vez ou outra o povo ia lá e sacrificava pelo pecado, e sacrificava pelo pecado. Deus tinha prazer? Não. Ele recebia? Sim. Tinha prazer? Não. Porque aquele sacrifício era o sinal de que o seu povo havia pecado. Aí um dia Deus falou, cansei disso aí. Vai doer, mas vai ser de uma vez só. Diga para quem está só, diga, tem coisa que dói,
mas resolve de uma vez. Até Deus tomou essa iniciativa. O que Deus fez? Eu vou mandar o sacrifício perfeito pelo pecado. Quem é? Quem é o sacrifício perfeito pelo pecado? Ele vai ser o sacrifício de uma vez pelo pecado. Mas eu nunca mais vou passar por isso. Jesus vem, morre na cruz, dentro ou fora de Jerusalém? A Bíblia diz que ele foi, porque o sacrifício de fora é o sacrifício pelo pecado. Morre ali, paga o preço pelo pecado uma vez só. Então, o sacrifício pelo pecado foi abolido, resolvido, acabou. Mas eu disse que tinha o quê? 2 tipos de sacrifício. Havia o sacrifício pelo pecado, mas também havia o sacrifício agradável. Esse não era feito fora. Dentro do tabernáculo havia uma mesa. Nessa mesa era posto pão quentinho. Era colocado um incensário. Isso também fazia subir um. Só que toda vez que esse cheiro subia, isso alegrava e agradava o coração de Deus. Quando Jesus morre, ele encerra o sacrifício pelo... Mas e o sacrifício agradável? Esse nós continuamos ministrando na presença de Deus. Romanos 12, verso 1 diz que o nosso culto é um sacrifício santo, vivo, agradável a Deus. O texto que lemos na oferta ainda há pouco, de Filipenses capítulo 4, vai dizer o seguinte: olha, mas a sua oferta subiu como cheiro de suavidade, como sacrifício aprazível a Deus. Nessa mesa que Deus nos convida a participar, nela nós precisamos apresentar um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. É por isso que você vem aqui todo domingo pela manhã. É por isso que você vem em outros horários de reunião, para apresentar o sacrifício que agrada a Deus. E é isso que o diabo teme. Porque eu sei que o que agrada a Deus abre janela do céu. E quando a janela do céu se abre, meu irmão, vem numa medida que não tem onde guardar. Quando a janela do céu se abre, o devorador é repreendido. Quando as bênçãos de Deus começam a chegar, o diabo é humilhado e envergonhado. Levante a sua mão e diga: ninguém vai roubar o meu culto, ninguém vai roubar a minha adoração, ninguém vai roubar o meu sacrifício. Quem me entende? Essa moça naquela mesa farta e maravilhosa vai apresentar um sacrifício que eu vejo, ela vai oferecer 4 vitórias grandes a Deus. A primeira é que o nardo era puro. E eu quero aqui hoje desafiar a você a guardar o seu vaso em honra e em santificação, para que na sua vida, aquilo que você apresentar a Deus seja puro, lavado pela palavra de Deus, coberto pelo sangue de Jesus. Que o nosso culto seja tomado de pureza na presença do Senhor. Confessa os teus pecados e pede para Ele te limpar. A Bíblia diz que o nardo era puro. Amém? Que a gente vem apresentar aqui, tomados de um nardo puro.
Hebreus capítulo de número 10 fala de consciência lavada. Sim, acredito que pecamos durante a semana, pecamos entre um culto e outro, mas eu acredito que podemos, pelo poder da palavra, pela oração, pela confissão em Cristo Jesus, adentrar este lugar, tomados de uma purificação. Aquela moça traz algo puro para Jesus. Primeiro, algo puro. Segundo, algo de muito valor. Algo muito precioso, valioso. Deus não está aqui para receber as suas sobras. Ou ele recebe primícia, ou ele não recebe nada. Ou o melhor é para ele, ou ele não quer. Deus não aceitará outra posição que não seja o primeiro. Deus não terá outro lugar que não seja a prioridade. Se nós chegamos aqui essa manhã, que seja para oferecer algo puro e de primeira. Se nós chegamos aqui essa manhã, que seja para oferecer algo santo e precioso. Quem me entende? Quem me entende? É claro que alguns só olham o preço, mas não olham o valor. Diga assim: eu vim neste lugar para oferecer algo puro e precioso para o meu Deus. Deus nos chama hoje para um comprometimento com o melhor de nós para Ele. E não pense, meu irmão, que estou aqui do alto jogando palavras para pesar sobre a tua vida. Eu me coloco e pergunto: será que esta manhã estou dando o melhor de mim, o mais puro de mim para Ele? Isso me incomoda e me desafia, mas eu tenho certeza, nessa mesa farta de milagres e vitórias, Ele é digno do nosso melhor, Ele é digno do que temos de mais puro. Há uma terceira questão sobre o sacrifício de Maria. Você percebe comigo que os homens estavam à mesa e as mulheres ao redor da mesa? Quem percebeu isso no texto? Nós estamos falando de uma sociedade onde a mulher ficava em um plano um pouco diferente, onde os homens, era uma mesa de homens. E ainda hoje, eu sei, uma mulher teria dificuldade em estar em uma mesa de homens, sim ou não? As irmãs concordam comigo? Se vocês chegarem e houver uma mesa com 12 homens, você vai sentar lá sozinha? Você vai nessa mesa? Sim, às vezes acontece comigo, por exemplo, às vezes eu venho algum pastor amigo meu para jantar aqui comigo, alguma coisa assim, um pastor colega, eu vou jantar com os pastores, e são homens de Deus, como os discípulos de Jesus, mas aí a Erika falou: só vai ter pastor lá, vai você, eu fico aqui. Por quê? Mas aquela mulher, ela se expor, romper com preconceitos e barreiras, e às vezes nós estamos aqui na presença de Deus, mas ainda temos as nossas barreiras da nossa vida. Ela vai lá e ela diz: isso é o que eu tenho de mais puro, isso é o que eu tenho. Ela pega lá o recipiente, é o que eu tenho de mais puro, é o que eu tenho de mais caro, e eu vou levar para Ele. Na hora que ela vai apresentar a Ele, e apresenta o seu melhor, olhe para mim, um rio de críticas se irrompem na direção dela. Diga para quem está perto de você: quando você cultuar a Deus com verdade, intensidade, pureza, riqueza, você será criticado.
Quando você viver a sua fé intensamente e livremente, você será. Relembre comigo as 3 últimas mensagens que eu preguei sobre os jantares com Jesus. Quando Zaqueu estava na mesa com Jesus, haviam pessoas ali para fazer o quê? Criticá-lo. Quando Mateus e os seus convidados estavam na mesa com Jesus, haviam pessoas ali à sua volta para fazer o quê? Criticá-lo. E quando Maria vai levar o seu nardo mais puro e mais caro para Jesus, havia gente ao redor daquela mesa para fazer o quê? Criticá-la. Nosso culto de primeira, nosso culto caro, nosso culto puro, vai despertar a crítica e o incômodo. E eu gosto quando levanta a crítica e incômodo, sabe por quê? Mostra que eu estou no caminho certo, que o inferno vai recuar e que a vitória vai chegar. Diga para quem está perto de você, diga se os seus posicionamentos espirituais têm atraído críticas e oposição, fique tranquilo, é um bom sinal. Quantos podem aplaudir a Deus aqui? Continua nessa fé, continua nessa palavra, vem sentar na mesa de Deus com liberdade. Quantos me entendem? E é curioso que há uma mudança dos críticos. Entro nisso ou não entro? Vamos lá. Os críticos de antes eram fariseus e eram escribas. Mas de onde sai a crítica ao culto de Maria? Do meio dos discípulos de Jesus. Há muita gente hoje que não quer deixar você viver uma fé livre. E a quarta verdade que eu vejo nesse culto dela é o controle, o domínio. A oferta que ela traz naquele jantar era um perfume muito caro. 300 dinheiros. Um dinheiro é o valor pago a um trabalhador por um dia de serviço. É uma diária. Quanto você paga para a sua diarista? Quanto você paga para um ajudante? Você está construindo o valor do ajudante de pedreiro lá. É o valor pago por uma diária. Agora multiplique isso por 300. Esse era o valor do perfume que ela trouxe. 300 dias de trabalho. Se descontar os sábados de folga, mais dias de festa, 300 dias de trabalho é um ano de trabalho. Quando ela traz uma oferta de um ano de trabalho, de um trabalhador comum, não só a crítica pelo que ela fez, mas também o controle do que ela estava fazendo. Olha como queriam controlá-la. Ela disse assim, ela não podia fazer outra coisa com isso? Ela não podia pegar esse dinheiro e dar aos pobres? Tem tanto Judas hoje, que a igreja faz um negocinho, mas não podia pegar esse dinheiro e dar aos pobres. Tem tanto Judas hoje dizendo assim, ó, acho que o dinheiro da igreja tinha que ser só para ajudar pobre. Sim ou não? Na verdade, eu não penso no dinheiro, no que foi feito com o dinheiro, mas pensa comigo o seguinte: estavam querendo controlar como ela ia sacrificar ao seu Deus.
estavam querendo dizer para ela como que ela ia adorar, servir o seu Deus. E estavam querendo tirar dela o privilégio de ser honrada na presença do Senhor. Olhe para mim. Escute. Não deixe que ninguém, por ensinos, opiniões, teorias, filosofias, roubem a riqueza da tua adoração, a riqueza do teu culto, a riqueza de servir ao Senhor. Que eles não te engessem, não te bloqueiem, não te confundam, mas que você possa vir a essa mesa e apresentar o seu melhor ao seu Deus. Quantos são livres em Cristo Jesus? Sim, dê um aplauso por esta palavra. Dá um glória a Deus aí, querido. Dá um glória a Deus aí. É interessante que Maria está agora pela terceira vez aos pés de Jesus. A primeira vez que ela se coloca aos pés de Jesus é para ser ensinada. Lembra do texto? Maria estava sentada aos pés de Jesus e Jesus disse: essa é a melhor parte. A segunda vez que a Bíblia mostra Maria aos pés de Jesus é quando Lázaro morre. Ela se lança aos pés de Jesus e ela está aos pés de Jesus para ser consolada. Se creres, verás a glória de Deus, Maria. Mas essa é a terceira vez que ela está aos pés de Jesus. Mas essa ela está para servi-lo, para ofertar a Ele. Haverão dias que você vai entrar nessa casa para ser ensinado. Haverão dias que você vai entrar nessa casa para ser consolado. Mas haverão dias que você vai entrar nessa casa só para oferecer a Ele. Oferecer a Ele. Oferecer a Ele. Quem sabe hoje você entrou aqui precisando aprender e Deus está te ensinando. Quem sabe você entrou aqui precisando de consolo e Deus está dizendo: você vai ver a minha glória. Mas quem sabe Deus te chamou aqui para dizer: o que você tem a me oferecer nesta manhã? Quando aquela mulher, e em tudo que você fizer para Deus haverá promessa. Quantos podem dizer amém? Diga para quem está ao seu lado, diga: Deus não fica devendo. Diga: tudo que você fizer na direção dele, haverá um retorno na sua direção. Quando ela foi para ser ensinada, Jesus disse: ela está recebendo o melhor. Quando ela foi para ser consolada, Jesus disse: ela está, você vai ver a mudança. Mas quando ela foi para oferecer, sabe o que ela recebeu? Honra. Porque Jesus disse assim: olha, tudo. Todas as vezes que pregarem o Evangelho no mundo, essa mulher vai ser conhecida. O que ela fez por mim. E aí, como eu posso fazer? Bispo, então tudo bem. Me mostra o pé de Jesus para eu derramar o que eu tenho de mais precioso e me lançar lá com meus cabelos. Acho que com você não ia funcionar. Como é que eu vou agora então aos pés de Jesus, se eu não tenho cabelo para isso? É o pessoal de casa entender. Filma, cara, olha só. Não, isso aí é brincadeira. Volta para mim. Jesus disse assim: o que ela fez por mim, ela fez no meu corpo. Diga: o que ela fez por mim, ela fez no meu corpo.
Porque talvez você está dizendo, cadê o pé de Jesus? Para eu colocar o meu melhor e me lançar. Diga comigo, a igreja. Diga de novo, a igreja é o corpo de Cristo. Quando eu venho à igreja, e na igreja eu ofereço o meu melhor, Jesus está dizendo, o que você faz na igreja, você faz por mim. Deus te trouxe aqui essa manhã para te desafiar. Cultue com o que você tem de mais puro. Cultue com o que você tem de mais valioso. Cultue acima das críticas. Cultue com liberdade. Porque Ele vai honrar o seu sacrifício vivo na presença do Senhor. E eu declaro para você aqui essa manhã de domingo, que talvez estava com sono quando o despertador tocou e veio cedo para a igreja para dizer, eu vim dar o meu nardo puro, o meu precioso unguento, derramar na casa do meu Deus, porque eu sei que Ele vai receber este sacrifício com alegria, e a palavra dEle será uma palavra de honra para a minha vida. Deus vai honrar o teu culto. Quem crê, diga amém. Fique de pé, por favor. Rabadaraçu de Candarabas.